Bom dia! Hoje é domingo, teu pai é um gringo, fumando cachimbo na porta do bingo. Era mais ou menos assim uma cançãozinha que eu cantava quando era criança e acordava. Sempre cantava uma canção bonita ao acordar, assim. Bom dia com alegria. Minhas irmãs eram muito alegres e também os sobrinhos. Tinha 7 sobrinhos que vieram morar conosco na minha primeira infância. E era uma festa, era uma alegria. Às vezes a gente se pegava também, mas assim, na maior parte do tempo era uma alegria e fazíamos muitas coisas, fazíamos muitas artes, nos escondíamos, era um lugar maravilhoso, né? Eu acordava, né? Acordava, né? Dava cor a tudo porque tinha muitas flores, tinha árvores, tinha matos, tinha lagoas, tinha potreiros, né? Nós subíamos, eu lembro de algumas noites de lua cheia, assim que nós brincávamos de se esconder, né? Irmãos e sobrinhos, alguns irmãos tinham ido ao seminário, voltavam do seminário, e era aquela festa. E às vezes nós subíamos nos pés de pitangueira, 10, 15 entre sobrinhos, irmãos, amigos, né? E era uma festa, e ficávamos ali comendo pitanga, e também subíamos nos pés de ariticum. E era muito bonito porque às vezes dava tanto ariticum, que vinham pessoas de fora assim, e o pai e a mãe diziam, não, vocês podem subir nas árvores, tirar os ariticum, metade é de vocês, vocês podem levar, e metade é nosso. Então era aquele partilhar, aquela festa, uma coisa muito, muito rica, muito bonita, né? E eu lembro que uma coisa que eu gostava é que quando eu acordava, eu sabia que via que o pessoal estava tirando leite lá, eu pegava a minha caneca, né? Deixa eu virar a câmera. Eu pegava a minha caneca, né? Ia lá com a minha caneca, né? Eu pegava, tirava leite, né? Da vaca na hora, o leite quentinho, uma espuma, né? Pegava e jogava assim uma canela gostosa em cima, né? E em seguida é, tomava, né? E ficava todo lambuzado, né? Era muito interessante. E nós tínhamos uma vaca tubiana, até as vacas tinham personalidade, tinham nome, né? E tinham uns cavalos, né? Enfim, os cavalos não me lembro o nome, mas tinha um cachorro chamado Baito e uma cachorrinha chamada Pita. Pita lembra a medicina ayurvédica na Índia, né? Um dos elementos é Pita. Mas aí nós tínhamos também papagaio, tartaruga, peixes numa lagoa, tinha uns sapos que faziam ó, né? E aí tinha um papagaio, eu lembro que um dia eu cheguei perto do papagaio, ele tirou um pedaço do nariz. Mas enfim, era muito rico, era muita coisa acontecendo. E eu olhava para toda aquela riqueza de possibilidades, eu via a beleza das flores, das árvores, cada lugar daquela chácara onde nós morávamos, eram uns 10 hectares, tinha os seus mistérios, os seus segredos. Tinha um lugar que era o lugar das pedras, tinha um lugar que era os taquarais, tinha os matos que a gente entrava, mato adentro, e era algo muito interessante, né? Então, cada dia era cheio de uma riqueza de possibilidades e era, como eu digo, uma pequena comunidade, eram irmãos, sobrinhos, amigos, e então eu vivi momentos muito ricos. Mas uma coisa que me lembra, assim, é que eu ficava deitado, olhando para as nuvens, né? E as nuvens pareciam mudar de cor o tempo inteiro, né? Depois, muito mais tarde, um amigo me disse assim, o Deroni não tem uma viagem, ele é uma viagem em si mesmo, né? Achei muito engraçado isso que ele disse, mas essa viagem me trouxe até aqui. Então, é muito interessante que eu olhava a natureza e pensei assim, pô, mas como é que pode flores tão bonitas, tão coloridas, cada flor e cada árvore com os seus frutos e cada animal é diferente. Eu ficava examinando assim aquela organização. Eu pensei assim, pô, quem criou tudo isso tem que ser muito inteligente, não pode isso ser por acaso, né? Minhas primeiras incursões filosóficas, bem pequenas, assim, já ficava pensando, né?
pensando. E aí eu pensava assim, pô, um ser para ter toda essa engenharia, essa arquitetura, né? Tudo no seu lugar, cada coisa no seu tempo, realmente tem que ser um ser superior. Então eu tinha essa conexão com algo maior, né? Hoje existe, os cientistas falam do design inteligente, né? Então, cientistas do mundo inteiro que estudam isso dizem assim que não é possível que tenha surgido num mero acaso a natureza. Eles veem uma inteligência maior por trás de tudo, né? Não é à toa que algumas instituições chamam de grande arquiteto do universo. Bem, mas então, uma coisa assim que era legal é que eu acordava sempre com alegria e gratidão. E isso me acompanha até hoje, e na psicologia que eu exerço hoje, a hipnose que eu comecei aos 15 anos, assim como a meditação, yoga, comecei a participar naquela época, né? E nunca mais parei, sempre participando de congressos, de encontros, né? Desde os meus 15 anos, onde se estudava essas coisas como filosofia, psicologia, mística, parapsicologia e por aí afora, né? Mas o mais interessante é que eu tinha em mim uma alegria muito grande de aprender. Então, cada vez que acordava pela manhã, eu pensava assim, o que eu vou aprender hoje, né? E então, o que eu mais agradeço aos meus professores, às minhas irmãs, meus sobrinhos, onde eu fui formando a minha personalidade, e meus pais, naturalmente, né? Propiciaram tudo isso. O que eu mais agradeço não é assim por terem me ensinado isso ou aquilo, mas por ter estimulado uma alegria de aprender. Uma alegria de aprender tanto. Tem um sobrinho que eu gosto muito que ele diz assim: ah, tio Dero, o senhor pode ter 90 anos, mas o senhor vai estar sempre aprendendo coisas, vai estar sempre buscando novas possibilidades. Uma coisa interessante, até me emociona. E eu considero a emoção uma coisa muito importante, mas vamos falar nisso num outro vídeo, né? Mas então, essa coisa de você sentir uma alegria, das maiores alegrias da vida, que dá sentido, que dá propósito, de sempre estar aprendendo algo. Agora mesmo estou aprendendo a fazer vídeos né, aprendendo algumas coisas a mais, assim como as tecnologias de comunicação na internet e por aí vai, né? Então eu vejo que a vida se renova, a gente pode olhar para as coisas olhando para o lado negativo, olhar as doenças ou olhar o lado saudável. Eu inspiro toda a minha forma de trabalhar, minha psicologia, a forma que eu atuo com as pessoas, nos grupos de formação em neurolinguística que eu dou há mais de 30 anos. Enfim, eu busco o lado saudável. E por isso eu me afeiçoei ao estudo da hipnose positiva, né? Ao estudo da psicologia positiva, da neurolinguística, que diferente do que alguns pensam, isso é pensamento positivo, coisa nenhuma, tem toda uma ciência de como nós funcionamos internamente, né? Como é que nós podemos ter um domínio das nossas emoções, como é que nós podemos ter um domínio da nossa própria vida, né? Então, quer dizer, usar nossos dons para ir além, né? Ir adiante e assim construir a força, a esperança, enfim, tantas coisas. Mas eu quero convidar vocês a esse movimento de sermos gratos, nos conectarmos com alegria todos os dias, de nos inspirarmos e inspirarmos outras pessoas a enxergar mais adiante e ir além. Um grande abraço e vamos em frente, sempre em busca do nosso propósito, do nosso sentido de vida. Siga no canal do YouTube e também no Instagram. Um grande abraço.